A paz do Senhor, amados irmãos. Sou Rafael, faço parte do Ministério Kainon, sou trabalhador na Casa do Senhor. Estamos aqui mais uma vez no Café com Cristo, mais uma segunda-feira, trazendo aqui uma palavra para auxiliar vocês nesta manhã, para que vocês tenham um dia abençoado, para que vocês consigam recarregar as baterias da correria aí do final de semana, para que estejam lembrando do Senhor. Muitas das vezes, devido à correria do dia a dia, nós não conseguimos fazer uma devocional adequada, não conseguimos fazer as nossas necessidades espirituais. Então, tem esse quadro aqui do Ministério Kainon, a qual nos ajuda, está restaurando essa intimidade. A palavra que eu tenho para os amados irmãos hoje se encontra no livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do verso 1, que diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele. Aqui, irmãos, começa a palavra dizendo ao qual o Senhor manda Jonas se levantar, se erguer. E normalmente, quando o Senhor tem um chamado na vida de alguém, nas nossas vidas, Ele vai nos levantar para que nós venhamos executar esta tarefa. Só que Jonas, ele até se levanta, mas para ir contrário à vontade do Senhor. E a partir disso, começa uma descida, um declínio na vida de Jonas. Você pode observar que Jonas, ele desce para Jope, posteriormente ele desce para o navio, e após ele desce ao porão. Mesmo que o homem tenha se levantado, mesmo que ele se levante, se ele for fazer algo contrário à vontade de Deus, gera um declínio, gera uma queda, gera um desconforto ao mínimo. Então Jonas entra ali no barco, no qual o Senhor manda uma tempestade. E por que foi escolhida essa palavra de Jonas? Porque nos tempos ao qual nós estamos passando, ela é muito adequada. Há muitas adversidades acontecendo. Há esta adversidade global, a qual está assolando muitas famílias, muitas vidas, muitos países têm encontrado dificuldade financeira, dificuldade de alimentos. E nós nos perguntamos por que isso sobreveio. Por que isso chega aos lares, até mesmo aos lares evangélicos, aos lares cristãos, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, chega às adversidades. A adversidade, ela tem alguns aspectos que eu enxergo aqui no livro de Jonas. Primeiramente, a adversidade, ela faz você retornar, lembrar de Deus. Quando Deus manda a tempestade aqui no navio, Jonas está no porão. E, mediante essa tempestade, ele vai voltar e dizer aos homens que ali estavam, depois de a sorte ter caído sobre ele: essa tempestade é por minha causa. Lancem-me ao mar e ela cessará. Nós vemos aqui como a adversidade trabalhou na vida de Jonas para que ele lembrasse que ele estava errado, para que ele reconhecesse que aquela adversidade estava ocorrendo devido à sua desobediência. E muitas das vezes, amados, a adversidade vem em nossas vidas pelo mesmo motivo. Muitas das vezes nós até estamos indo para a casa do Senhor, mas nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor quer adequadamente. Muitas das vezes nós deixamos a desejar em alguns pontos.
muitas das vezes não estamos sendo realmente sinceros com o Senhor. Muitas das vezes Deus quer o algo mais em nossas vidas. Ele quer que nós oremos mais. Ele quer que nós nos comprometamos mais com aquilo ao qual nós assumimos. Ele quer que nós leiamos mais a sua palavra, para que nós venhamos ganhar experiências e estar crescendo na graça e no conhecimento. Então a adversidade vem, primeiramente, para fazer com que o homem reconheça que tem um Deus acima dele e que ele necessita fazer aquilo ao qual Deus propôs para a vida dele. E com isso Jonas reconhece que aquela adversidade que estava ocorrendo era por causa do seu erro, da sua desobediência. Mas outra coisa que nós vamos observar nessa adversidade é a seguinte: por que Deus mandou essa adversidade? Jonas estava desobedecendo. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não tem prazer naquele que desobedece, naquele que se esquece dele, daquele que vira as costas. Aí nós vemos aqui o amor de Deus trabalhando na vida do homem, na vida do Jonas e nas nossas vidas. Porque você pensa comigo, se Jonas chega a Tarsis, os historiadores e os arqueólogos cristãos dizem que Tarsis era a cidade mais distante ao qual poderia se chegar de barco. Então Jonas estava tentando verdadeiramente fugir da face do Senhor, se afastar ao mais longe que ele conseguisse. E se ele consegue executar o desejo do seu coração, ele moraria em Tarsis, talvez constituísse família, conjecturo eu, viveria uma vida na dele e morreria. E o que aconteceria com Jonas? Iria para o inferno. Por quê? Porque ele estava em desobediência. Então Deus envia a tempestade não apenas porque Jonas deveria reconhecer Deus na vida dele, mas pelo amor que Deus tem para com o homem. Porque se Jonas chegasse a Tarsis, morresse, ele não seria salvo. E o que Deus mais se importa com o homem é com a sua salvação. Por isso ele mandou nosso Senhor Jesus Cristo, que padeceu, que sofreu, para que o homem pudesse ter direito à salvação. Então, meus amados, a adversidade que chega à nossa porta, muitas das vezes é Deus trabalhando em nossas vidas. Após a tempestade, Jonas é lançado do barco. E vem um peixe e o engole, enviado por Deus. Muitas das vezes, nós pensamos o seguinte: poxa, acabou de sair de uma tempestade, é engolido pelo peixe, uma adversidade após a adversidade. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O nosso Deus, ele é especialista em pegar situações adversas e transformá-las para situações estritamente necessárias para o crescimento, tanto do nome de Deus, quanto da obra do Senhor, quanto o crescimento espiritual do homem. Quando Deus manda esse peixe, eu enxergo ali uma provisão e não mais uma provação. Porque você imagina, está no meio do mar, uma tempestade rolando, e você é lançado ao mar. O que vai acontecer? 99,9% de chance de padecer, de morrer. Então vem um peixe e traga Jonas. E Jonas ali fica e passa a orar ao Senhor. Muitas das vezes nós estamos passando por uma situação muito difícil. E de repente aquela situação muda, mas no nosso entendimento ela piora. Só que muitas das vezes, amados, essa nova situação, Deus manda essa provisão disfarçada de tribulação. Por quê? Porque desta maneira o homem verdadeiramente vai cumprir o propósito da situação que Deus mandou. Esse é um segundo caráter da adversidade, uma segunda característica da adversidade, ao qual Deus manda.
a adversidade, fazendo com que o homem cresça espiritualmente. Por quê? A partir deste momento, Jonas lembra verdadeiramente como é buscar a face do Senhor, como é orar, como é descer à casa do olheiro, como ele vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E ali ele coloca toda a sua confiança em Deus. Ele prova, através daquela adversidade, que Deus é quem controla a sua vida, que ele não tem mais controle sobre a sua própria vida. E muitas das vezes nós vamos passar por essas situações, porque nós temos a característica de confiar na força do nosso braço. O homem tem a predisposição em acreditar nas suas próprias capacidades. Só que Deus, ele quer que nós confiemos integralmente nele, indiferente da situação que estejamos passando, que nós venhamos confiar primeiro em Deus. E muitas das vezes o homem se esquece disso, e com isso Deus tem métodos, formas de trazer o homem de volta ao eixo, porque o homem tem a tendência de fugir, de se vangloriar, de achar que ele consegue fazer algo por si só. E nessa manhã eu quero te dizer uma coisa: o homem por si só não pode fazer nada. O homem por si só não pode prosseguir. Sem o Espírito Santo de Deus, o homem não vai chegar até o final do caminho. Então, amado, lembre que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o único que pode mudar a situação da sua vida, que o Senhor é o único que pode fazer aquilo ao qual a sua mão não alcança. O impossível que está na sua vida hoje pode ser financeiro, pode ser espiritual, pode ser a cura que você precisa. Apenas Deus pode fazer. O homem não consegue seguir sem o Senhor. Então, amados, confie plenamente no Senhor teu Deus. Confie plenamente no Senhor. A palavra hoje, desta manhã, quer dizer o seguinte: indiferente da adversidade que você esteja passando, indiferente da situação a qual sua vida se encontre, lembre, Deus em primeiro lugar, sempre, para que tudo ao qual você fizer, tudo ao qual sua mão alcançar, vá bem, e que sua casa vá bem, que sua vida vá bem, que seu emprego vá bem, que sua empresa vá bem. E assim eu agradeço essa rica oportunidade a qual eu tive, e convido os amados irmãos a estar se dirigindo a uma igreja mais próxima da sua casa. Se você puder estar conosco aqui no Cacuia, na rua Flávio Alexandrino, número 10, tá? Caso não possa, vá numa igreja mais próxima da sua casa, mas não deixes de estar em contato com o Senhor teu Deus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia.